Boa noite a todos. Hoje a nossa live a gente vai falar aqui um pouquinho sobre homeopatia, mais especificamente sobre os estudos científicos, o que falam sobre homeopatia, tá? E por que eu venho fazer essa live para vocês aí? Primeiro, porque eu acredito muito na homeopatia. Hoje eu estou fazendo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o curso de especialização em homeopatia, né, promovido pela Sociedade Gaúcha de Homeopatia, para me tornar futuramente aí médico homeopata, tá? Então por isso que eu venho falar para você sobre esse assunto, tá? E que muitas vezes dá muita polêmica, porque muita gente acha que homeopatia não tem estudo científico. Eu já quero dizer para vocês que tem várias evidências científicas falando sobre homeopatia. Tem estudo, uma coisa que a gente não pode dizer hoje, que não tem estudo sobre homeopatia e estudos científicos. A gente tem inclusive já meta-análises falando sobre homeopatia, né? Então tem bastante coisa aí pra gente falar sobre homeopatia, né? Então a gente não tem como dizer hoje já que não tem evidência científica de homeopatia. Hoje não tem mais como a gente falar sobre isso. Quem quiser saber um pouco mais, se você, por exemplo, colocar no PubMed, falando sobre homeopatia, artigos científicos, meta-análises, você vai ver que tem bastante material sobre isso, né? Então não tem como a gente dizer hoje que não há estudos científicos que comprovem isso, né? Então a gente hoje tem que entender aí tranquilamente que a gente pode saber, claro, que o que a gente tem que entender, né? Que talvez a gente não tenha ainda todos os artigos científicos, né, para todas as doenças, mas a gente tem bastante coisa interessante, tá? Uma das coisas que a gente tem que entender também é que a homeopatia, ela é especialidade médica desde 1980, né? Olha só, reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, tá? E ela é uma prática reconhecida mundialmente, né, há mais de 2 séculos, tá? O grande problema que a gente tem é que praticamente todas as faculdades de medicina não têm no seu currículo, né, nos cursos de graduação, a disciplina de homeopatia, né? Isso gera preconceito, isso gera desconhecimento por parte da comunidade médica sobre a homeopatia, tá? Então isso é uma das coisas que a gente tem que ver, né? A gente tem visto muita gente criticar a homeopatia, dizendo que a homeopatia é feito placebo, né? E os ensaios, né, duplos cegos, controlados, vêm mostrar que não, né? A homeopatia tem um significado, tem um efeito, e é isso que mostra a grande maioria dos estudos. Sim, tem alguns estudos que não mostram esse benefício, mas a grande parte dos estudos bem feitos, com uma boa metodologia científica, vão mostrar isso. Inclusive, quando a gente fala aí de estudos duplo cego randomizados que mostram eficácia, a grande maioria também mostra, né, a superioridade da homeopatia em relação ao placebo, tá? E se você colocar no PubMed, eu acabei de colocar aqui, né, os tratamentos homeopáticos individualizados. Isso é uma palavra importante. Quando a gente fala em homeopatia, a gente vai ter que falar sobre individualidade, individualizado, né, que isso é a homeopatia, vai tratar a pessoa como um todo e vai tratar cada um, né, baseado nos seus sintomas ou na totalidade dos seus sintomas, né, e na totalidade do seu indivíduo, qual é o melhor medicamento para aquela pessoa. E quando você coloca lá no PubMed, por exemplo, tratamento homeopático individualizado e estudos randomizados, a gente tem 381 estudos, né, randomizados, né? Quando a gente coloca estudos randomizados e meta-análises, a gente vai ter aí, meta-análise os estudos onde vai ter uma compilação dos melhores estudos, ou os estudos que têm melhor rigor científico. Aí a gente vai ter 43 meta-análises só falando sobre homeopatia. Então, primeiro, dizer que não tem estudo científico, quem estiver falando isso não é verdade, porque a gente tem bastante, né? Se colocar só PubMed lá, homeopatia, né, bota homeopatia em inglês, você vai ver mais de 6.000 citações do PubMed agora. Se você for colocar lá,
neste momento. Se você for refinando a sua busca e ir para os artigos não, os estudos randomizados, duplos cegos, as meta-análises, você vai encontrar uma boa quantidade de estudos. Claro que por a homeopatia, muitas vezes, né, os medicamentos homeopáticos eles não são patenteados, né, a gente tem um problema sim de financiamento de estudos, né? Então não existe tanta incentivo para se fazer estudos científicos com homeopatia, porque uma das questões é que não há, né, esse financiamento tão grande, né, por trás dos estudos, né? Então a gente tem esse problema de conseguir ter mais estudos, né? Então, mas com certeza quem se trata com homeopatia, e se alguém aqui já se tratou com homeopatia e quiser colocar aí, pode dizer, né? Então tem muita gente, a gente vê muitas crianças, né, muitos pediatras utilizando homeopatia, mas também adultos, né? Então, mas a gente vê, né, o grande efeito que tem, né, crianças que começam a utilizar a homeopatia e melhora de uma forma geral da sua saúde, assim como em adultos também, né? Então o objetivo aqui não é nem falar muito sobre estudos específicos, e sim falar, comentar um pouquinho, né, sobre essa grande inverdade que muita gente fala no momento de dizer que não existe artigos científicos, né? Você pode ir lá no PubMed, você vai ver uma quantidade enorme de artigos científicos, de estudos falando sobre homeopatia. A gente pode sim criticar alguns estudos, talvez alguns não tenham a melhor metodologia científica, sim, concordo. Precisam de mais estudos? Sim, concordo que a gente precisa cada vez mais pesquisar sobre homeopatia. Um dos problemas maiores, né, de ter um maior volume de pesquisas é também a questão do financiamento das pesquisas, mas sim, pesquisas são feitas, pesquisas estão sendo feitas, e temos já muitas pesquisas de qualidade falando sobre o assunto, né? Inclusive, vira e mexe sai alguma notícia bombástica que a homeopatia não funciona, e várias manchetes desta forma, né? Mas quando a gente olha, inclusive, alguns estudos e meta-análises que foram negativos para a homeopatia, quando a gente vai olhar, né, com mais critério esses estudos, a gente vai ver que ainda falta muito, né, faltou rigor científico nesses estudos para dizer que a homeopatia é negativa, tá? Então, para quem quer se aprofundar um pouco mais nesses estudos, né, e se aprofundar um pouco mais de entender, né, o porquê realmente a homeopatia ela tem estudos científicos, né, com validade, e por que alguns estudos científicos que tentaram dizer que a homeopatia não funciona, na verdade não conseguiram provar isso, né? Eu convido vocês a conhecer o Dr. Marcos Julian, que ele é um homeopata, é um pesquisador, tá? E escreveu diversos livros sobre homeopatia, inclusive um excelente livro que depois eu vou colocar, né, nos stories aí, que homeopatia não é efeito placebo. Você pode, inclusive, no site dele fazer o download do livro, onde lá vai ter todos os artigos, vai ter todas as questões da metodologia científica, mostrando os artigos que foram positivos, os negativos, e inclusive as meta-análises negativas, porque aonde estão os vieses daquelas meta-análises que foram negativos. Inclusive tem também uma entrevista, um vídeo no YouTube muito interessante, onde o Dr. Marcos Julian fala um pouquinho sobre homeopatia, né? E sobre por que a homeopatia não é o efeito placebo, tá? Eu vou deixar nos stories para vocês que estão aqui acompanhando a minha live, né? Vai ficar aqui por 24 horas nos meus stories esses dois links para você que quer entender um pouco mais, né, da parte científica da homeopatia, tá, pessoal? Hoje era o meu recado. A gente fazer uma breve pincelada falando aí sobre a homeopatia, os artigos científicos. O resumo que eu quero dizer para vocês é que sim, tem bastante artigo científico falando sobre a homeopatia, tem já artigos duplo cego randomizados, tem meta-análises falando sobre a homeopatia, né? Vou botar aqui, ó. Vou botar para vocês, ó, Marcos Julian. Vou botar aqui Marcos Julian. Mas para quem
quiser saber mais, é só olhar os meus stories, onde eu vou colocar hoje. Vai ficar só por 24 horas, né? Eu vou colocar o link de um vídeo no YouTube onde ele faz uma entrevista muito interessante, falando sobre um breve apanhado, um resumo, né? Inclusive do livro dele, de toda essa questão relacionada à homeopatia, e que não é efeito placebo, e também o link para o site onde você vai conseguir baixar, inclusive gratuitamente, o livro dele, né? Um livro muito legal, muito interessante de ler, um pouco técnico para algumas pessoas, sim, mas ali onde está bem descrito tudo, né, mostrando, né, o porquê que a homeopatia não é placebo e sim tem evidência científica sobre a homeopatia, tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês, né, uma boa semana, muita saúde e até a próxima semana, onde a gente vai falar aí, né, temas curtos, objetivos, mas direto ao ponto, falando aí sobre saúde, tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês, uma excelente semana e não percam os stories, só vai ficar 24 horas, então se você quiser olhar essas referências, não perde aí. Tchau, tchau.